Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos abordar hoje reforma trabalhista, previdenciária e terceirizações. No nosso entendimento, o que está sendo colocado é o desmonte não só dos direitos dos trabalhadores, mas de qualquer ideia de projeto de país. Lá na década de 30 do século passado, surgiu o grande projeto de nação com Getúlio Vargas. E um inspirado escritor da época, Graciliano Ramos, escrevia então que, continuasse o Brasil como era, nós teríamos certamente no futuro um país de gozadores e de errantes. 1% de gozadores, 99% de errantes. Pessoas na rua, sem trabalho, sem ter o que fazer, à espera do nada. O Brasil que dizem querer fazer para o futuro é um Brasil de desigualdade. Estas reformas são para valer ou são cortina de fumaça? Não é reforma, é desmonte. Só que tem mais um porém, é desmonte também da justiça do trabalho. É muito grave este brutal ataque que está ocorrendo com a população brasileira nesse momento. O primeiro absurdo do governo ilegítimo, golpista do Temer, foi transformar o que era o Ministério da Previdência numa secretaria vinculada ao Ministério da Fazenda. Depois de 70 anos de Previdência. Depois de 70 anos de Previdência. De Ministério. E aí esse secretário da Previdência, antes de apresentar a sua proposta de desmonte da Previdência, ele reuniu com quem? Reuniu com Santander, reuniu com FMI, reuniu com Fiesp, reuniu com CNI e outras entidades do setor financeiro para poder montar essa proposta de desmonte da Previdência. Então, está muito claro qual é o conluio que está por trás dessa proposta. O trabalhador não vai ter condições de se aposentar, né? Pelo tempo de contribuição, vai ter que contribuir 25 anos. O trabalhador, em média, consegue contribuir 6 meses no ano. Contribuir 25, vai ter que trabalhar 50 anos. Na prática, vai ser impossível se aposentar. Eu tenho ouvido muitos jovens, inclusive isso afeta a juventude diretamente, que estão dizendo, olha, eu não vou mais contribuir com o INSS, eu vou contribuir com o banco privado. Na prática, está privatizando a questão da Previdência, né? Não tem déficit da Previdência. Nós temos, na verdade, que limitar os gastos. Esse é o grande objetivo do governo a serviço do setor financeiro. Nós precisamos limitar os gastos com a Previdência para que sobre dinheiro para os banqueiros poderem manter a sua rentabilidade. Tanto é que essa reforma da Previdência, esse desmonte da Previdência está dentro da aprovação da PEC dos gastos. Né? Para manter os gastos aprisionados, gastos sociais, tu precisa garantir que ninguém mais entre, ninguém mais se aposente, limita o acesso e aí tu possibilita que não haja mais gastos sociais e que sobre mais dinheiro para os lucros, porque os lucros dos bancos foram poupados da PEC dos gastos. De repente, Igor, até para ajudar nesse ponto aqui, é que a contabilidade da Previdência Social eles não apresentam corretamente. Exato. Porque a contabilidade da Previdência, a aposentadoria está dentro daquilo que se chama Seguridade Social, que é mantido pela contribuição do empresário, 20%, do trabalhador, né? E também por 6 ou 8 contribuições que bota o ingresso no caixa da Previdência. Quando eles falam em déficit, eles só mostram um lado. Eles só mostram a parte eles tratam a entrada de receita como Previdência e a saída como Seguridade Social. Aí tem déficit. Tem que tratar a entrada como Seguridade Social e a saída como Seguridade Social. Aí o Diese nos mostrou que no 2015 foi um superávit de 11,2 bilhões. Então nós estamos desmanchando, com crise e tudo, nós estamos desmanchando com isso o mito do déficit. Esse desmonte da Previdência ele vai atacar a maioria dos aposentados e aposentandos, e aqueles que querem se aposentar, que são trabalhadores assalariados e que ganham de 1 a 5 salários mínimos. Esse é o contingente que vai ser atacado. E de uma maneira perversa, só para ter um exemplo, a questão da aposentadoria especial, por exemplo, 6 milhões de trabalhadores, Claudir, que trabalham com sílica e que pode ficar com silicose pulmonar. Esses trabalhadores eles vão ter que comprovar, antes da reforma, a lei atual, é que eles podem se aposentar a partir de um determinado tempo, eles podem se aposentar porque exerce uma atividade comprovadamente pela OIT que adoece. Agora não, eles precisam comprovar que eles estão doentes para poder se aposentar. É um absurdo.
provocar antes a doença. Precisa estar doente primeiro. Ser atingido pela doença para ser aposentado. Perde o direito de usufruir daquilo que é, por definição, a aposentadoria. É recolher-se aos seus aposentos para poder viver com dignidade e desfrutar aquilo que não teve tempo de fazê-lo, trabalhando durante 8 horas no mínimo, transportando bens para casa, bens sofridos sempre. Você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, né? É importante a sua pressão em quem você votou nas eleições e qual é a posição dele, né? A sociedade precisa cobrar os seus deputados, né? A pressão popular nesse momento faz diferença porque o outro lado está acuado. Aquela turma que ia para a rua achando que um país melhor ia vir com a derrubada da Dilma, está percebendo que alguma coisa deu errada. Os deputados estão sentindo a pressão, já sentiram na questão da terceirização, e nós temos todos os motivos para acreditar que a votação será melhor ainda, dependendo da pressão popular na questão da reforma da Previdência. É importante pressionar, é importante ir para as ruas, todas as ruas no dia 28. Nós precisamos desmontar essa falácia do governo de que reduzindo direitos nós vamos melhorar e combater a crise da economia. A crise da economia se combate com geração de emprego, com uma política econômica de investimento na indústria. Lugar nenhum desmonte de direito social resultou em melhoria na economia. Então é importante você tomar a frente nessa mobilização e estar junto com as centrais, com os movimentos nessa luta contra o desmonte do país. E nós vamos estar nas ruas lutando.